Hi everybody, welcome back to our English class. This is the last one for this term, okay? We're gonna finish Unity 8 and a little bit of Unity 7. Só uma paginazinha que ficou faltando da unidade 7, tá? Mas o foco hoje mesmo é a unidade 8, tá bom? Então, let's go! Então, o que é que nós temos da unidade 7, né? Temos page 48. A gente vai conversar um pouquinho sobre os países, relembrar aqueles países que a gente viu na unidade 7. Então, a gente tem aqui algumas características culinárias sobre eles. Quem fez aquela atividade de fazer a bandeira, pesquisar sobre o país, talvez até saiba responder já algumas dessas, por ter pesquisado sobre a alimentação em outros países, né? Então, o que ele quer que a gente faça? Complete as lacunas com os nomes dos países correspondentes. Então, o que a gente tem aqui? Por exemplo, na primeira, people in this country love pizza and pasta. Então, qual é, pessoal, o país que é super conhecido por ter suas massas? Macarrão, pizza. Quem lembra? That's right, Italy. So, Italy is the first country. The favorite dishes in this country are barbecue and feijoada. Preciso falar mais alguma coisa depois desse feijoada aqui. Então, ele tá falando que os pratos principais e favoritos nesse país são esses aqui, churrasco e feijoada. Claro que é o nosso Brasil. Esse daqui, ó, people in this country love raw fish. Fish, vocês devem saber o que é. E raw é quando o peixe não é cozido. Tem gente que come peixe que não é cozido? Claro que tem, chama-se sushi. Então, esse país, nada mais e nada menos do que Japan. And the last one, they are the country of the fast food, especially hamburgers and fries. Então, qual é o país que a gente conhece pelo McDonald's, Burger King? That's right, the United States. That's excellent. And still on that page, that's page 48, eu vou ler para vocês esse pequeno texto para que vocês descubram de que personagem do folclore brasileiro eu estou falando. Então, vocês tiveram a semana do folclore essa semana ou a passada, não foi? Então, deve estar bem fresquinho na cabeça de vocês as características de cada um dos personagens, não é isso? Então, vamos identificar aqui primeiro. Antes que eu dê a resposta, vamos pensar aqui as palavras que vocês já conhecem, que podem dar as dicas para descobrirem sozinhos qual é esse personagem. Então, vamos ver o que ele está dizendo aqui, ó. He is famous in Brazilian folklore. He smokes a pipe and wears a magical red cap. He has only one leg. Who is he? Então, quais são as características que a gente pode pensar aqui? Vamos lá, pessoal. Pensem um pouquinho. Então, aqui está dizendo, he smokes a pipe and wears a magical red cap. He has only one leg. One leg. Então, não tem outra pessoa que não possa ser senão o Saci, não é mesmo? Only one leg. Então, agora que a gente terminou a unidade 7, vamos voltar lá para a unidade 8. Então, page 53, ok? Então, eu vou ler para vocês aqui algumas frases sobre profissões, me referindo apenas a homens. Então, eu vou sempre usar o he, porque she é para mulheres, tá? Meninas e mulheres. Então, ouçam essas frases uma vez e em seguida eu vou conferir com vocês qual é a ordem dessas imagens. Então, vocês vão numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? So, first one, number 1. He is a doctor. Number 2, he is a driver. Number 3, he is a teacher. Number 4, he
is an engineer. Number 5, he is a secretary. And number 6, he is a firefighter. Então, ouçam esse áudio talvez mais uma vez e tentem fazer. Em seguida, vocês conferem comigo, ok? Let's go! So, first, number 1, he's a doctor. 2, he's a driver. 3, he's a teacher. 4, he's an engineer. 5, he's a secretary. And 6, he is a firefighter. Então, aqui, we're going to page 54. Temos uma atividade bem legal que eu vou fazer para vocês. O modelo e vocês fazem as demais, certo? Só que nós temos dois tipos de frase. Qual é o primeiro tipo de frase? A frase em que ele usa he and she. Então, a outra é o modelo em que ele se refere a pessoas da nossa família, que aí a gente vai saber se é he ou she. Mas vocês vão entender. Be calm. Então, o que ele quer? Que a gente reordene essas palavras para escrever uma frase que faça sentido. Porque se eu disser A is Dr. He, eu não estou dizendo nada, né? Então, ó, o que a gente sempre vai colocar no início? O sujeito da frase. Então, de quem é que a gente está falando, né? He. He é como a gente vai começar. Em seguida, a gente vai ter o verbo to be, que é o verbo ser e estar. Ele é. Is, então fica he is. Em seguida, né, o artigo. E depois, doctor, que é o complemento, é o que ele é. Então, a primeira frase vai ser he is a doctor. Então, seguindo esse mesmo modelo, a gente vai ver a segunda. Só que agora, she, que é ela. Então, aqui fica she is a vet. Ok, entendido? Então, agora vocês vão entender por que eu falei que tem dois modelos de frase. Porque C e D seguem esse mesmo modelo aqui. Já a letra E, F, G e H, a gente vai ter não he and she, mas os membros das nossas famílias. Mom, dad, brother, sister, vocês devem se lembrar. Então, aqui, a gente não vai procurar por he and she, a gente vai procurar por alguém da minha família. E, além disso, eu vou ter que dizer se ele é quem ele é, né? No caso, ele é meu pai, por exemplo. Então, nessas frases, a gente vai começar com my, que é meu, e em seguida o membro da família, dad. E isso aqui eu substituo por he. Por isso que a frase é parecida. Então, como é que ficaria aqui? Letter E, o exemplo que eu dei aqui. My dad is a mechanic. E como é que ficaria então letter F? My mom is a secretary. Então, as próximas duas, letter G and H, seguem esse exemplo, tá? Para que vocês possam continuar sozinhos. Então, a última coisa que eu vou falar na aula de hoje é sobre a self-evaluation, que é também nessa page 54, certo? Vocês continuam na mesma página. E o que eles estão pedindo aqui? Chegou a hora de fazer uma avaliação do próprio desempenho. Marque com um X a reação que melhor expresse a sua opinião sobre cada um dos objetivos da unidade 5 a 8. Então, eu quero saber aqui de vocês, como é que vocês se saíram? Será que vocês estão se garantindo muito? E aí, vou marcar aqui, ó, a carinha feliz. Será que ainda restou algumas dúvidas, mas você consegue desenrolar? Ou será que a situação tá difícil, você não tá muito legal e você ainda precisa da ajuda da teacher, né? Então, sobre cada uma das unidades. No caso aqui, o que diz cada uma delas? I can differ and use some vocabulary about the beach and the country. Então, naquela primeira unidade, a gente falou sobre a praia e o campo, não é isso? Então, vocês pegaram bem esse vocabulário? Vamos dizer aí. Unidade 6. I can differ and use some vocabulary related to fruit and vegetable and use this and that. Então, na unidade 6, a gente já falou sobre fruits and vegetables, que a gente come, vocês lembram disso?
E como é que eu posso apontar coisas que estão perto e longe? This and that. Já na 7, I can differ and use the name of some countries and ask and answer about nationalities. Então, foi aquilo que a gente viu em relação aos países. E dizer, por exemplo, se eu sou brasileiro, se eu sou francês, se eu sou italiano. Então, como é que vocês ficaram em relação a isso aí? Por último, que foi essa que a gente concluiu hoje, I can differ and use he and she and use some jobs. Então, vocês sabem diferenciar se é ele ou ela, em inglês, if it's a he or she, e os empregos, os trabalhos, as profissões. Vocês já estão craques nelas ou ainda precisam estudar um pouquinho, né? Então, vamos lá, pessoal, responda essa self-evaluation, que vai ser uma precursora para a atividade que eu vou passar para vocês, tá bom? De autoavaliação também, ok? So, I'll see you guys later. Bye, bye.